O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar em tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isto, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a igreja se reveste de vermelho para celebrar os santos mártires Afonso, Rodrigues e João. Queremos observar a palavra do Senhor hoje dentro de uma situação muito interessante. Zaqueu era um homem, como diz a palavra aqui, um homem rico, cobrador de impostos, e os cobradores de impostos não eram bem vistos, porque além de cobrar o que o governo, o rei daquela época pedia de tributo, eles cobravam também a mais, ou seja, eles cobravam 2 vezes, roubavam de certa forma. Então os cobradores de impostos não eram bem vistos, não eram estimados. Porém, incomodava o coração de Zaqueu. Zaqueu, quando conheceu ou ouviu falar de Jesus, o que ele ouviu falar de Jesus bastou para que ele quisesse conhecer Jesus, alguém que fosse diferente de tantas outras pessoas que ele conhecesse. Talvez, amados irmãos, se nós que somos da igreja, ou dizemos ser, se nós que somos cristãos, ou dizemos que somos, e se as pessoas que nos cercam não se encantam com o Jesus que eu apresento, ou que eu não apresento, é porque tem alguma coisa de errado na minha vivência cristã, no meu relacionamento com o nosso Senhor. Zaqueu quis conhecer pessoalmente Jesus, porque sabia que Jesus era diferente de todas as pessoas que ele já ouvira ou que já conhecera. Todos nós queremos estar diante de alguém que é mais amorosa do que nós, que sabe fazer o bem melhor do que nós. Todos nós que conhecemos de repente alguém, ou ouvimos falar de alguém muito bom, queremos conhecer, queremos estar.
Assim também Zaqueu, um homem de estatura muito baixa, sobe numa figueira, porque não conseguia ver Jesus, tamanha era a multidão. E assim ele sobe naquela figueira, calcula onde Jesus passaria, acertando que Jesus passasse por ali, ele conseguiu ver Jesus. A pergunta que precisamos fazer é: você tem a necessidade de ver Jesus? E por quê? E se não tem, por que não tem? Por que não tem? Então, há aqui dois questionamentos: para quem tem necessidade de ver Jesus e para quem não tem necessidade de ver Jesus. Pois quem tem necessidade de ver Jesus tem a necessidade de olhar para dentro de si. Só tem necessidade de ver Jesus quem consegue olhar para si mesmo. Zaqueu olhou para dentro de si mesmo e o que ele viu não era nada bom. E por isso ele tinha necessidade de ver Jesus. E interessante que Jesus não fala só uma palavra. Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero estar na tua casa. E Zaqueu diz para Jesus: olha, darei a metade dos meus bens, aos pobres. E se eu fui desonesto com alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Bom, amados, a experiência com Jesus, quem a tem, faz sair de si mesmo, porque reconhece Jesus a riqueza maior, porque reconhece a miséria dentro, não é o outro que é o pecador, que é o miserável, é reconhecer a miséria que está dentro de si, para que Jesus possa entrar nesta nova casa, que é a sua essência, que é o seu coração. Jesus vai entrar nessa casa do pecador, para fazer essa casa nova. Jesus, quando entra na nossa vida, Ele entra para nos fazer melhor, fazer com que nós sejamos diferentes. Que essa experiência de conversão possa ser uma experiência minha e tua, ao desejar, ao tomar a atitude de querer ver Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,